pessoal. Eu sou o pastor Yongguk Park da Igreja Boa Notícia de Nova York, encarregado para falar sobre o tabernáculo. Eu agradeço por estar com vocês através desse CLF. O tabernáculo é o templo que aparece no livro de Êxodo. E dentro do significado do tabernáculo existe o significado, a representação de Jesus Cristo. E dentro do tabernáculo era o lugar onde as pessoas lavavam o seu pecado. Mas o tabernáculo todo, ele representa a imagem de Jesus Cristo. Dentro do tabernáculo tem cada utensílio e é muito importante a gente saber o significado de cada utensílio, mas o mais importante é a gente descobrir o Jesus Cristo que está ali dentro. Se por acaso vamos dizer que eu ame uma pessoa, eu vou querer descobrir o que tem dentro do coração dessa pessoa. Se essa pessoa gosta de mim, se ela não gosta de mim, ou se ela me ama. Eu vou ficar mais curioso sobre isso. Dessa mesma maneira, a vida espiritual é a gente conhecer o coração de Jesus, fazendo bem ou mal, independente de se fazer rico ou pobre, ou de ser poderoso ou não, independente do quanto você serve bem ou não, mas o quanto Jesus Cristo te ama. Se Jesus Cristo lavou o seu pecado, se Jesus Cristo fala que você é justo, o mais importante é o coração de Deus. Mas o tabernáculo contém muito o coração de Deus. Então, por esses 3 momentos que estaremos juntos, eu não vou poder expressar todas as coisas, mas não somente através do CLF, mas fazendo um aconselhamento, conversando com vocês mais de perto. Seria muito bom a gente poder fazer uma comunhão sobre a palavra de Deus em mais momentos. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, eles andaram pelo deserto, mais ou menos foi uns 3.500 anos atrás, de agora. Moisés, lá no Monte Sinai, ele recebeu as 2 tábuas de pedra com os mandamentos. Pessoal, até então, as pessoas de Israel nunca receberam uma lei oficial de Deus. Então, eles viviam pela sua própria consciência. Eles não tinham uma lei exata diante dos seus olhos. Mas Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele pela primeira vez recebeu os mandamentos, foi a primeira vez que a lei veio oficialmente de Deus para o homem. E o que essa lei fez? Ela falou exatamente o que era o pecado. Por exemplo, eu moro no estado de Nova York. E morando em Nova York, a lei diz que eu não posso dirigir e ao mesmo tempo mexer no celular. Por exemplo, eu posso deixar o celular ali e só tocar, mas eu estar segurando o celular na mão, ou enviando mensagem, ou atendendo o telefone, isso é ilegal, porque existe essa lei. Se o policial te ver usando o celular, então ele vai estacionar seu carro e vai te dar uma multa. Por que isso se torna um crime? Porque tem uma lei contra isso.
Não muito tempo atrás eu fui para Alasca e lá em Anchorage, no Alasca, a lei é diferente de Nova York. Eu estava andando de carro e as pessoas utilizavam o celular muito livremente enquanto dirigiam. E eu vi o policial não falando nada sobre isso. E eu perguntei para o pastor do meu lado, pastor, aqui no Alasca, quando as pessoas dirigem, eles podem utilizar o celular? Sem problema nenhum. E o policial não pega essas pessoas? Não, não pega. Depois eu descobri que em Nova York, essa lei surgiu há pouco tempo atrás. Mas no Alasca, eu acho que não tem muitos acidentes causados por causa do uso do celular. Então, por isso não deve ter essa lei. É perigoso. Mas no Alasca, você usar o celular enquanto você dirige não é um crime, porque não tem lei. Se vier a lei, desde então começa a vir o pecado. Então, no começo, Deus deu 10 mandamentos para o homem. E depois que veio esse mandamento, as pessoas começaram a morrer, começaram a se tornar pecadoras, continuamente começou a vir a morte. Eles serviram a outros ídolos e morreram. Eles morreram porque foram pegar lenha no sábado. O ser humano não sabia, mas Deus já sabia que isso iria acontecer. E quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus não deu somente os mandamentos. Por 40 dias e 40 noites, Moisés ficando no monte, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo do céu. Olha, Moisés, isso é o altar de holocausto. Isso daqui é bacia de bronze. Isso daqui é mesa de pães. Isso daqui é o candelabro. E assim, Deus começou a mostrar detalhadamente o tabernáculo que está no céu. E Deus falou para Moisés, Moisés, quando você descer lá na terra, você faz o tabernáculo igualzinho que você viu aqui no céu. Por isso, Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, ele só tinha 2 tábuas de pedra dos mandamentos na mão, mas no coração ele carregava o tabernáculo do céu para fazer aqui na terra. Então, quando você vê o livro de Êxodo, desde o final do livro de Êxodo, ele fala como Moisés, junto com Bezalel e Aholiabe, construíram o tabernáculo. No tabernáculo, você pode lavar o seu pecado. Então lá você separa o que é santo e o que não é. E lá Deus podia habitar. O povo de Israel, porque tinha muito pecado, Deus não podia estar no meio do povo. Então, ou Deus partia do povo de Israel, ou ele tinha que destruir o povo de Israel. Então, Deus mandou construir o tabernáculo e ali naquele meio ele habitaria. Então, Deus estaria com eles e Deus fez com que o tabernáculo fosse estabelecido para habitar com ele. Então, o tabernáculo tem muitos instrumentos, né? Tem medidas, tem materiais específicos para serem utilizados ali dentro. E todas essas coisas, Deus falou para Moisés. E todas as coisas ali dentro tem um coração de Deus. Por isso,
Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso com vocês. Primeiro, vamos falar do tamanho do tabernáculo. Quando a gente vê o tabernáculo, então do norte para o sul é 100 côvados. Não o tabernáculo, né? Eu tô falando assim da parte de fora, né? Então, do lado norte, 100 côvados. Do lado do sul, 100 côvados. Então, do leste ao oeste, 50 côvados. Então, tem uma forma retangular. E aquilo que vai cobrir a lateral, né, do tabernáculo vai ser um tecido. E a cada 5 côvados vai ter um pilar, uma coluna. Então, do norte para o sul, 20 colunas. E do oeste para o leste, 10 colunas. E a base dessa coluna vai ser de bronze. A base da coluna vai ser de bronze. E os ganchos vão ser de prata. E é assim a forma do tabernáculo. A porta está no lado leste. Então, de um lado 15 côvados, do outro lado 15 côvados e no meio são 20 côvados. E isso, o 20 côvados é a porta no meio. A porta do meio ela tem a cor azul, púrpura, escarlata e é com tecido fino. E através dessa porta você pode entrar no tabernáculo. E a primeira coisa que aparece na sua frente é o altar de holocausto. E depois do altar de holocausto tem a bacia de bronze. E depois da bacia do bronze existe o lugar santo. Se você entrar no lugar santo, ao lado direito tem a mesa de pães. Ao lado esquerdo tem o candelabro. E na frente tem o incensário. E atrás desse lugar santo, do incensário tem um véu. E quando você passa, você entra no lugar santíssimo e ali tem a arca e o propiciatório. Então, esses são todos os instrumentos que existem dentro do tabernáculo. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre a entrada do tabernáculo. Essa porta representa Jesus Cristo. Então, essa porta, por dentro, ela tinha um linho branco. Então, esse linho branco dava para qualquer pessoa enxergar. Mas no lado leste tinham 5 cores diferentes, né? Azul, púrpura, escarlata. Então dava para enxergar de longe. Então, quando a pessoa enxergava essa porta, entrava no tabernáculo. E essa porta representa Jesus Cristo. Se vocês virem aqui, tem a cor azul, púrpura, escarlata e com tecido. E essas 3 cores representam Jesus Cristo. Essas 4 cores, né? Essas 4 cores representam o evangelho que descreve Jesus Cristo. Então tem o azul, porque o céu é azul. Então representa a cor do céu.
Então, isso representa o Evangelho de João. Não tem genealogia. Por quê? Porque Jesus Cristo não tem genealogia. E o vermelho é a cor do homem, né? A cor escarlata. Isso representa o Evangelho de Lucas, né? E Jesus ele apareceu com a imagem de homem. Então, no livro de Lucas, ele está escrito muitas vezes que ele era o filho de Deus, o filho do homem. E a genealogia de Lucas, né? O último que aparece ali na genealogia de Jesus é Adão. Então, a púrpura, antigamente, a púrpura era a cor do rei. Essa cor representa Jesus como rei. O livro de Mateus apresenta Jesus Cristo como rei. No livro de Mateus, a genealogia de Jesus Cristo mostra como dentro da genealogia dos reis. E os magos também. Ele foi na Judéia perguntando: onde está o rei? Onde está o rei? Frequentemente eles perguntavam, né? Onde está o rei? No livro de Mateus. E no livro de Mateus, Jesus Cristo pregou muitas palavras. Então, o rei, ele trabalha pela palavra. E aquela cor fina, o tecido fino, branco. Então, esse tecido fino, ele representa como servo, porque costurado com uma agulha fina. Então, é o livro de Marcos. No livro de Marcos, não tem genealogia de Jesus, porque um servo não tem genealogia. Então, quando a gente vê o livro de Marcos, então aparece muitas partes em que Jesus Cristo trabalhou. Por isso, aqui mostra as cores diferentes que descrevem a Jesus Cristo. Essa porta do tabernáculo representa Jesus Cristo. Embora existam muitas pessoas nesse mundo, tem pessoas que entram através de Jesus Cristo, tem pessoas que vêm a Jesus Cristo e entram, mas tem pessoas que não conhecem Ele. Então, tem pessoas que viram, escutaram, enxergaram a Jesus Cristo com os seus próprios olhos, mas tem pessoas que conseguiram entrar em Jesus Cristo e pessoas que não conseguiram entrar. Eu não estou falando se a pessoa frequenta ou não a igreja. A pessoa que encontrou Jesus Cristo e entrou em Jesus Cristo, embora tenham visto, escutado, mas não tem contato com Ele. Não o viram. Então, quando você entra no tabernáculo, tudo é organizado. O candelabro é feito de ouro, a mesa de pães também é feito de ouro. Então, tinha muito ouro lá dentro, era tudo muito brilhante. Lá fora, por causa do tecido que encobria e da porta, você não podia enxergar lá dentro. Por causa das colunas que seguravam, né, ao redor, e tinha um tecido que encobria todo o tabernáculo, você não podia enxergar ao lado de dentro. A pessoa que entrou em Jesus Cristo e o viu por dentro. Mas a pessoa que só vê do lado de fora, Jesus é assim, é bem diferente. Hoje em dia, muitas pessoas conhecem a Jesus, eles frequentam a igreja, mas há uma divisão entre as pessoas que entraram em Jesus e as pessoas que estão fora de Jesus. As pessoas que entraram em Jesus, que tipo de pessoas são? São pessoas que se encontraram com Jesus Cristo.
Se você se encontra com Jesus Cristo, então a sua vida somente pode ser transformada. Então, eu sou uma pessoa que normalmente tinha pecado. E o pecado estava preenchendo todo o meu coração. Mas depois que eu me encontrei com Jesus Cristo e entrei em Jesus, mas mesmo assim eu ainda tiver pecado, qual a diferença de eu ter encontrado Jesus ou não? Hoje em dia, muitas pessoas querem se encontrar com Jesus Cristo tendo pecado no coração. Então, muitas pessoas dizem que se encontraram com Jesus Cristo, mas ainda tem pecado no coração. Mas quando a gente pergunta para essa pessoa ainda está com o coração cheio de pecado. Pessoal, por que Jesus Cristo veio para essa terra? Por que Jesus Cristo teve que vir para essa terra? Jesus Cristo vindo para essa terra, ele abriu os olhos do cego, ele curou o paralítico, ele fez muitos milagres. Ele salvou a mulher surpreendida em adultério, ele acalmou a tempestade, expulsou o demônio. Ele fez muitas obras aqui. Mas, para Jesus Cristo veio nessa terra não para trabalhar. Se for para fazer esse tipo de trabalho, então mesmo Jesus Cristo não vindo, os discípulos de Jesus, ele podia ter dado o seu poder para eles, para os seus profetas, e esses profetas poderiam fazer esses trabalhos de Jesus. Pedro também levantou o coxo. O apóstolo Paulo ressuscitou o morto. Ezequiel, pela palavra de Deus, ele fez com que muitos ossos secos pudessem ressuscitar. O profeta Eliseu, ele curou aquele comandante Naamã da lepra. E o apóstolo Paulo também expulsou demônios. Então, todas essas obras que Jesus Cristo fez, então ele pôde ele podia dar esse poder para os seus discípulos e profetas. Mas por que Jesus Cristo teve que vir para essa terra? Por que Jesus Cristo teve que vir para essa terra? Em Mateus capítulo 1, está escrito assim: ela dará à luz a um filho e ela porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O motivo de Jesus Cristo ter vindo para essa terra, ele não veio para mostrar o seu poder, ele não veio curar os doentes. Jesus Cristo veio para essa terra com um objetivo muito exato. Isso era lavar o pecado de toda a humanidade. Para lavar o pecado, somente Jesus Cristo, que não tinha pecado, podia fazer isso. Todos os milagres de Jesus Cristo, os outros discípulos e profetas poderiam fazer. Mas lavar o pecado da humanidade, somente Jesus Cristo poderia fazer isso. Por isso Jesus Cristo veio nessa terra. Quando a gente vê no livro de Hebreus, então fala exatamente sobre isso. Quando a gente vê no livro de Hebreus, capítulo 10, antigamente as pessoas, elas ofertavam, sacrificavam com animais, ovelhas e bois, né? Então, no outro momento, se eu tiver mais tempo, eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar para vocês, né? Mas em Hebreus capítulo 10, ele dava sacrifícios por ovelhas e bodes. Mas, através de ovelhas e bodes, tinha um problema para lavar o pecado. Porque o homem, sem parar, ele comete pecado. Então, bodes e ovelhas, ele pode lavar o pecado somente daquele momento, uma só vez. Mas esse sangue, bodes e bezerros, não podem tornar o homem puro para sempre. Então, não através de bodes e bezerros. Então, Deus desejava uma outra oferta.
isso era Jesus Cristo. Pessoal, vamos pensar uma vez. Se vocês pensarem uma vez, vocês podem saber exatamente qual a diferença entre bode, ovelhas e Jesus Cristo. É bem diferente. Tem muitas diferenças, mas como oferta, né, pelo pecado, qual a diferença? Quando a gente vê no livro de Hebreus, tanto ovelha, bodes, bezerros, esses animais não podiam lavar nossos pecados perfeitamente para sempre. Então Deus desejava uma outra oferta. Tanto ovelhas, bodes, esses animais não podem nos lavar para sempre perfeitamente. Por isso Deus falou, eu não quero essas ofertas. Eu quero uma outra oferta. E essa outra oferta é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo era diferente como? Falando sobre ofertas. Qual era a diferença de Jesus e dos outros animais, ovelhas e cordeiros? Em outras palavras, ovelhas, cordeiros, cabritos lavavam o pecado somente uma vez. Mas Jesus Cristo lavou os nossos pecados para sempre. Então, Jesus Cristo nos lavou eternamente, nos aperfeiçoou para sempre. Por isso, Jesus Cristo veio para essa terra. E Jesus Cristo, nessa terra, ele carregou todos os nossos pecados e no final ele morreu na cruz. Na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Para você lavar o seu pecado, você tem que pagar com a morte. Para lavar por esse pecado, Jesus Cristo teve que morrer na cruz. E, por último, Jesus Cristo falou na cruz, está consumado, e morreu. Jesus Cristo morrendo na cruz, ele lavou todos os nossos pecados. Pessoal, pensem profundamente uma vez. Muitas pessoas, embora digam que Jesus Cristo lavou os seus pecados, mas quando eu pecar de novo, eu tenho que pedir perdão para Deus novamente. Muitas pessoas dizem assim, mas pensem profundamente no seu coração. Deus é um ser eterno. Nós, vivendo nesse mundo, nós vivemos no mundo cronológico. Por isso existe o passado, o presente e o futuro. Por isso, muitas pessoas dizem, no futuro eu não quero mais cometer pecado. Jesus Cristo já lavou o meu pecado. Mas o pecado que eu cometi a partir de agora, eu tenho que pedir para Deus me perdoar. Então, Jesus não é um ser que vive nessa terra. Na Bíblia, Jesus Cristo falou, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Nesse mundo eterno, Deus está vendo o princípio e o fim dessa terra num só olhar. Quando o nosso pecado passou para Jesus Cristo, não foi que Deus ele separou o pecado de cada um para cima de Jesus Cristo, mas o pecado de toda a humanidade, de uma vez. Ele lavou o nosso pecado de uma vez por todas. A gente entrar em Jesus Cristo, o que isso quer dizer? Entrar em Jesus Cristo, é a mesma coisa, é diferente você estar dentro do tabernáculo e estar fora do tabernáculo. Se você entrar no tabernáculo, tem o altar de holocausto, tem a bacia de bronze, você vai poder enxergar isso. Mas a pessoa que está do lado de fora só vai enxergar o quê?
ela só vai enxergar a parte exterior. Com certeza, a pessoa que está lá dentro e está lá fora é bem diferente. Não é porque a pessoa que frequenta a igreja que ela está dentro do tabernáculo. Mas eu estou falando das pessoas se encontrarem com Jesus Cristo e entrarem em Jesus Cristo. Mas o que é entrar em Jesus Cristo? É eu aceitar o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz para lavar todos os meus pecados. Assim como é diferente o que você enxerga quando está dentro do tabernáculo do que quando você está fora do tabernáculo, também existe uma diferença do que há em Cristo e do que há fora de Cristo. A pessoa que está fora de Cristo ainda diz ter pecado no coração. Jesus Cristo já lavou o pecado dessa pessoa. Jesus Cristo, ele morreu crucificado na cruz pelo pecado do mundo. Mas no coração dessa pessoa, ela ainda recebe condenação pelo seu pecado. Por causa do pecado, se ela ainda está sofrendo, isso não é estar em Cristo. A pessoa que está em Cristo, que tipo de pessoa que é? É uma pessoa que recebeu libertação quanto ao pecado. É uma pessoa que não sofre mais por causa do pecado. Agora o tempo mudou para completamente verão. E agora está bem calor. E a cada quarto, a cada sala, todo mundo está usando ar-condicionado. Na minha casa também tem ar-condicionado. Eu coloquei um ar-condicionado na minha janela e eu ligo isso. Mas quando eu tô no corredor, fora do meu quarto, é bem calor. Eu tô suando. Mas quando eu abro a porta e entro no meu quarto, nossa, tá muito fresquinho. Porque ali dentro tem um ar-condicionado. Se lá dentro tiver calor e fora do quarto também tiver calor, quer dizer que tem problema no ar-condicionado. Nossa, eu liguei o ar-condicionado por tanto tempo, mas por que não está esfriando? Então, normalmente o ar-condicionado está funcionando, mas não fica fresquinho por causa do compressor ou por causa do gás, falta de gás. Então, é um problema no ar-condicionado, não é um problema no ar-condicionado, né? Então, há um problema no Cristo que nós acreditamos? Não, de jeito nenhum, não é possível. Mas muitas pessoas, antes de se encontrarem com Jesus, e mesmo que depois que se encontram com Jesus Cristo, se elas ainda carregam um pecado no seu coração, isso mostra que elas estão tendo uma vida espiritual errada. Se você se encontra com Jesus Cristo, se vocês entrarem em Jesus Cristo, então vocês vão experimentar seus pecados sendo lavados. Se vocês receberem libertação quanto ao seu pecado, você vai ganhar esperança e felicidade. Se você entrar em Jesus Cristo e se encontrar com Jesus Cristo, não somente o problema do pecado, mas a sua vida, mas tantas dificuldades que você tem na sua vida, o sofrimento. No momento em que você entra em Jesus Cristo, seus problemas e dificuldades podem ser resolvidos. Antes de me encontrar com Jesus Cristo, eu sofria. Mas depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, eu continuo sofrendo? Então, para que eu me encontrei com Jesus Cristo? Se eu liguei o ar-condicionado, entrando no quarto, tá quente, saindo do quarto, também tá quente, então para que o ar-condicionado funciona? Eu tô doente, tomei um remédio. Antes de tomar remédio, eu tava doente. Depois que eu tomo remédio, continuo doente. Então não tem por que eu estar tomando esse remédio. Muitas pessoas frequentam a igreja, dizem que acreditam em Deus,
mas você vê com seus olhos, mas você vê essa porta com seus olhos, mas as pessoas não entram por essa porta. Então, o problema que elas têm antes de se encontrar com Jesus, o sofrimento que elas têm antes de se encontrar com Jesus, a carga do pecado que elas têm antes de se encontrar com Jesus ainda está carregando, então é um problema. Então, ministrando, a minha pessoa também. Mas eu conduzi muitas pessoas para Jesus Cristo. Muitas pessoas tinham pecado, estavam sofrendo por causa do pecado. Mas eles passando por Jesus Cristo, eles receberam libertação quanto ao pecado, ficaram felizes e com esperança. Pessoal, na nossa missão tem um pastor. Ele não era pastor desde o princípio. Ele era um assassino. E ele foi uma pessoa que fez rebelião dentro da prisão. Ele tinha uma personalidade muito difícil e na prisão ele causou muitos problemas. Se uma pessoa vai na prisão, quando a pessoa recebe a pena e vai para a prisão, então o normal é você diminuir a sua pena. Mas ele entrando na prisão, a pena dele aumentou. E ele causou muitos problemas na prisão. E ele foi transferido para muitas outras prisões diferentes. Mas um dia, estando na prisão, ele se encontrou com uma pessoa. E ele também era um assassino. E ele escutou o que essa outra pessoa estava falando. Eu não tenho mais pecado, essa pessoa falou. Ele deve estar louco. Se você não tem pecado, por que você está na prisão? O que tem de errado com essa pessoa? Você não tem pecado? Você não tem pecado e você está aqui na prisão por quê? Não faz sentido, você é um louco. E aí ele explicou. Não, eu tenho muitos pecados, mas Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados. Porque Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados, eu não tenho mais pecado. E quando ele escutou isso, ele ficou chocado. E por isso, na frente, ele se fazia de forte, de duro. Mas, por um lado do coração, ele tinha medo. Porque no fundo do coração, ele tinha o coração de querer lavar o seu pecado. Mas ele escutou a história dessa pessoa. Ele não conseguiu compreender muito bem. E assim, ele estava se esforçando por isso. E ele tirou um livro do bolso. Era o livro que o pastor Oxupar escreveu. O livro do segredo do perdão dos pecados e como nascer de novo. Se alguém entre vocês ainda não leu esse livro, vocês têm que ler pelo menos uma vez esse livro. Esse livro vai lhe dar uma grande ajuda na sua vida espiritual. Ano passado, eu andei por 30 cidades e fiz a cantata de Natal. O pastor Park mandou 100 mil cópias desse livro. Então, vocês que estão assistindo esse CLF agora, alguns pastores com certeza devem ter recebido esse livro. E muitos de vocês, eu acredito que também já leram esse livro. Então, quando acabou a cantata de Natal, a gente distribuiu esse livro para todos que vieram assistir a cantata. Muitas pessoas pegaram esse livro, leram e foram transformados. E voltando para a história da prisão. Então, ele começou a ler esse livro.
Esse livro do Segredo do Perdão dos Pecados está falando exatamente como o nosso pecado pode ser lavado. E até tarde da noite, até o amanhecer, ele continuamente leu esse livro. E lendo esse livro, o pecado dele, ele descobriu que passou tudo para Jesus Cristo. Lendo esse livro, Jesus Cristo, ele descobriu que Jesus Cristo foi crucificado na cruz para pagar pelo preço do pecado dele. E um dia, ele descobrindo isso, o pecado dele ficou limpo. Ele já não tinha mais pecado. E ele começou a falar para as outras pessoas: "Oh, o meu pecado sumiu! Oh, eu sou justo!" E os amigos próximos a ele, e aqueles prisioneiros que estavam perto deles, todo mundo ficou assustado. Nossa, ele tá louco! Como assim? Aqui na prisão ele só fez as coisas más do mundo que existem. Matou, causou problema. E aqui no presídio a pena dele aumentou. Ele continuamente só causou problema e fala que não tem pecado. Você tá louco? As pessoas apontavam o dedo contra ele e falavam: "Você tá louco? Não, eu não tô louco. Eu tô bem normal. Eu tinha muitos pecados, mas meus pecados foram lavados. Eu sou limpo. Eu não tenho mais pecado." "Oh, você é um assassino." "Oh, mas você fez tantas maldades na prisão. Como você pode dizer que não tem pecado?" Pessoal, as pessoas que não se encontraram com Jesus Cristo jamais podem compreender aquelas que se encontraram com Jesus Cristo. Desde então, muitas pessoas começaram a persegui-lo. Quando ele cometia algum crime, eram amigos dele. Mas quando ele começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a desprezar ele. Todos os amigos que ele tinha na prisão deram as costas para ele. Então, essa pessoa se encontrou com Jesus Cristo, porque ele descobriu que seus pecados foram lavados. E ele queria falar sobre isso para aqueles seus amigos que estavam sofrendo por causa do pecado. Quem é que deu um coração nele de pregar o evangelho? Não foi o esforço, não foi a decisão dele. Mas foi Deus quem trocou o coração dele. E Jesus entrando no coração dele. Jesus Cristo se tornando no dono da vida dele. Jesus Cristo o conduziu. No começo, muitas pessoas o perseguiram e desprezaram ele. Mas, com o passar do tempo, duas, três pessoas começaram a inclinar o ouvido para o evangelho que ele pregava. E começaram a surgir pessoas que receberam a salvação. Estando na prisão, ele orou: "Senhor meu Deus, o Senhor me deu esse evangelho tão precioso. Eu gostaria de pregar esse evangelho para todas as prisões. Mas daqui a pouco eu vou acabar de pagar minha pena e eu vou sair daqui. E tem uma coisa que eu gostaria de te pedir, Senhor. Antes de eu sair da prisão, eu gostaria que eu pudesse, em cada cela dessa prisão, pelo menos que surgisse uma pessoa salva em cada cela dessa prisão. Então, mesmo que eu saia dessa prisão, que uma pessoa possa se tornar uma faísca para se tornar a chama do evangelho dentro dessa prisão." Foi uma coisa difícil, mas ele orou por isso. E sabe o que aconteceu? Ele, pregando o evangelho, ele saiu da prisão. Quando ele saiu, assim como se Deus tivesse dado uma promessa para ele, pelo menos uma pessoa de cada cela recebeu a salvação.
E eles também começaram a pregar o evangelho para os seus companheiros. Ele saiu da prisão e ele não viveu mais a sua vida passada. Por quê? Ele se encontrou com Jesus Cristo. Por isso, ele começou a viver nesse caminho de pregador do evangelho. E agora ele é um pastor que prega o evangelho, não somente na Coreia, mas no mundo inteiro. Ele andando, ele prega o evangelho. E ele é muito famoso nos presídios. Então, tem muitos tipos de programações dentro dos presídios. E para trocar isso, mas eles não conseguem ter resultados nessas programações. Mas não somente ele andando na Coreia, mas na América, também na África, ele dá palestra nos presídios. E assim, muitos presidiários, escutando a pregação do pastor, ganham um novo coração e são transformados. Pessoal, uma pessoa que se encontrou com Jesus Cristo e uma pessoa que não se encontrou com Jesus Cristo são diferentes. Olha, a cor escarlata, é o azul, é a púrpura. Pessoal, uma pessoa que vê e sabe, e uma pessoa que realmente entrou pela porta ali, é bem diferente. A vida dessa pessoa muda, o coração dessa pessoa muda, e o pensamento dela somente pode mudar. Eu era pecador. Eu cometia muitos pecados. Mas uma pessoa que se encontrou com Jesus, essa pessoa não fica no pecado. Eu era um assassino que eu cometi muitos pecados. Mas uma pessoa que se encontrou com Jesus já não fica mais parada ali. É mudada e transformada. A gente pode ver isso. Pessoal, através dessas palestras do tabernáculo. Então, eu não quero que vocês sejam pessoas do lado de fora, independente de quem seja, que vocês possam entrar em Jesus. Eu desejo com que vocês se tornem pessoas com uma nova vida e que possam descobrir essa glória de Deus. Muitas pessoas, embora digam que acreditam em Jesus, embora digam que conhecem a Jesus, mas quando se deparam com problema, sofrem, ficam angustiadas e procuram métodos humanos para resolver esse problema. Então, se você se encontrar com Jesus Cristo está vivo em vocês. E não foram somente seus pecados que foram lavados, mas seus problemas, seus sofrimentos. Todas essas coisas foram resolvidas por Jesus Cristo. Vocês têm que saber disso. As pessoas que não se encontraram com Jesus Cristo, elas querem resolver o seu pecado. As pessoas que não conhecem bem a Jesus Cristo, elas querem cuidar do seu problema, elas querem carregar o seu pecado, elas querem resolver e carregar os seus fardos. Pessoal, através desse CLF, que vocês entrem pela porta de Jesus Cristo e que na sua vida, no seu futuro, nos seus filhos, nos seus problemas, na sua tristeza, passem tudo isso para Jesus Cristo e que vocês descansem e que possam ter uma vida abençoada e tranquila. Hoje eu somente pude falar sobre a porta. Na próxima vez eu vou falar sobre o altar de holocausto, sobre a bacia de bronze. Eu quero explicar mais detalhadamente sobre isso. E como isso representa Jesus Cristo, eu vou falar isso para vocês. Muito obrigada por estarem por esse longo momento conosco. Muito obrigado.